Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos estar fazendo a correção do nosso primeiro simulado, né, de RLM, já nesse novo formato, né, nessa nova banca, que é a OCP, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão, né? Então, o que é que ela trazia, né? Dizia assim, né? Se considerarmos as proposições P e Q, os valores V e F para verdadeiro e falso, respectivamente, e as tabelas verdades das proposições compostas, né? Nós temos P e Q, P ou Q, se P, então Q, P, se e somente se Q. Então, é correto afirmar que. Então, antes da gente partir para a correção, era necessário lembrar aí, né, para a resolução dessa questão, a tabela verdade, né? Porque a gente precisaria saber julgar, né? O que que acontece quando eu tenho para a primeira proposição o valor verdadeiro e para a segunda, né, o valor falso, ou quando eu tenho V e V, F e F, né, tanto na conjunção, na disjunção, na condicional e na bicondicional. Então, vamos lá para a alternativa A, que dizia assim: a probabilidade de se encontrar o valor V na coluna resposta da tabela verdade de P e Q é maior que a probabilidade de encontrar F na coluna resposta da tabela verdade de P ou Q. Então, primeira coisa, né, como eu disse, para a gente saber qual alternativa estava correta, precisaríamos lembrar da tabela verdade, né? Então, vamos começar, né, a correção fazendo a nossa querida tabela verdade, tá? Então, vamos lá. Então, na tabela verdade, né, nós temos as proposições P e Q, não é isso? Onde teremos 4 valores aqui, né, que elas podem assumir. Eu posso ter V com V, posso ter V com F, não é? Posso ter, ó, F com V e F com F. E aí, como ficam, né, essas respostas de acordo com cada conectivo lógico, né, que a gente tem. Então, na ordem aqui, né, nós teríamos P e Q, que o que acontece na conjunção? Só é verdade quando nós temos duas verdades. Então, aqui seria verdade. Em todos os outros casos, seriam falso, falso e falso. E aí, o que acontece quando nós temos P ou Q, ou então a disjunção, muitas vezes chamada também de disjunção inclusiva. Então, o que nós temos aqui, ó? Quando temos V e V, vamos só mudar a cor aqui, ó, para ficar melhor. Temos V, F, F e F. E na disjunção nós vamos ter agora o contrário. Só tem um único caso em que é falso, quando os dois são falsos. Então, todos os outros são verdade, tá? Agora, condicional, né? Tudo bem, nós sabemos que temos ainda a disjunção exclusiva, mas a questão não está pedindo sobre ela. Então, vamos só construir a tabela verdade do que a questão está pedindo. Então, nós teríamos aqui, né, a condicional, que seria se P, então Q, não é isso? E a bicondicional, que é P, se somente se Q. Então, na condicional, é aquele caso do Vera Fischer. Só é falso quando nós temos V e F. Então, só seria aqui falso, ó. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. E na bicondicional, só pode ser verdade quando os dois valores lógicos das proposições são iguais. Então, só é verdade quando temos V e V e quando temos F e F. Então, aqui ficamos com falso e falso, tá? Diante disso, vamos voltar lá para analisar cada itemzinho. Então, a gente tem assim na letra A, ó, a probabilidade de se encontrar o valor V
na coluna resposta da tabela verdade de P e Q é maior que a probabilidade de encontrar F na coluna resposta da tabela verdade de P ou Q, né? Falso. E para provar que isso é falso, ó, a probabilidade de sair V é menor, bem menor, do que sair F. Aliás, é igual, né? Eu tenho uma possibilidade em 4 de sair verdade, né, na conjunção, e uma, né, em 4 também de sair falso na coluna da tabela verdade da disjunção. Ou seja, então, as probabilidades são iguais, né? E a alternativa nos dizia que era maior, certo? Aí vamos aqui para a letra B. Ó. As tabelas verdade de P, se P, né? Então Q, e P, se somente se Q, tem a mesma probabilidade de encontrar F na coluna resposta. Então, falso também, ó. Porque diz que tem a mesma probabilidade de encontrar F. Não é isso? E não é. Aqui eu só tenho uma possibilidade de encontrar F. Aqui eu tenho duas. Então, a maior probabilidade de encontrar F era na bicondicional. Então, não é a mesma probabilidade. Certo? Item C agora. As tabelas verdade de P e Q e P, se somente se Q, tem a mesma probabilidade de encontrar V na coluna resposta. Então, agora a gente tem a disjunção com a bicondicional. Está dizendo que é a mesma probabilidade de encontrar V. Também não é. Eu só tenho 2V aqui, ó. E aqui eu tenho 3. Né? Então, na disjunção, a probabilidade de encontrar verdade é maior. Né? Então, não é a mesma. Então, é errado por isso. Letra D. Entre as tabelas verdade de P e Q, P ou Q, se P, então Q, e P, se somente se Q, a tabela de P e Q é a que tem menor probabilidade de encontrar V na coluna resposta, né? Então, esse item aí, a gente teria que analisar as 4, né? E verificar se realmente é só na conjunção que existe a menor probabilidade de encontrar V. E aí, o que acontece? Voltando para aqui, né? Analisando essas 4. O que a gente percebe? Que realmente a menor probabilidade de encontrar V, né, tá na conjunção, na tabela resposta, né, da conjunção. Aqui eu tenho 3, aqui eu também tenho 3, né, é igual, e aqui eu tenho 2. Então, realmente, essa é a menor. Mas só para fechar, né, e verificar por que o item está errado, dizia assim, ó, na tabela verdade, se P, então Q, a probabilidade de encontrar o valor V na coluna resposta é a mesma de encontrar o valor F, né? Possível também, ó. Tá dizendo que na condicional, a probabilidade de encontrar V é igual à probabilidade de encontrar F. E não é, né? Eu tenho 3 em 4 para V e 1 em 4 para encontrar F. Então, não tem como isso ser igual, né? Encontrar V é bem maior, certo? Então, vamos... Então, item correto, né? Seria a letra D, tá? E aí, vamos para a próxima questão, né? Que dizia assim, ó. Considere as proposições. Todo papagaio é verde. Tudo que é verde é pepino. Então, todo papagaio é pepino, né? Nós temos P, Q e R. Se considerarmos que R é a conclusão obtida a partir das premissas P e Q, é correto afirmar que, veja, questão boa também. Aqui a gente já poderia né, a questão de argumentação, chegar numa possível resposta. Como assim, ó? Se todo papagaio é verde, tudo que é verde é pepino. Então, consequentemente, né, todo papagaio vai ser pepino. Né? Porque está dizendo que todo papagaio é verde.
E tudo, qualquer coisa que for verde vai ser pepino. Então, todo papagaio, já que todos os papagaios são verdes, ele também vai ser pepino, né? Ele vai ser um pepino. Aí vamos lá para as alternativas. E como eu gosto de dizer, né? Óbvio, a gente sabe que nenhum papagaio é um pepino. Mas de acordo com o que foi dito aqui, é o que a gente pode concluir, independente do que acreditamos ou não. Certo? Então vamos lá. Como nem tudo que é verde é pepino, R não pode ser concluída a partir das premissas P e Q. Vamos analisar isso aqui juntos, ó. Foi dito que nem tudo que é verde é pepino. Não, gente, então isso aqui já está cortado. Aqui já está dizendo, ó, tudo que é verde é pepino, certo? Então não existe isso de nem tudo que é verde é pepino. Então, resposta errada. A próxima. Como o papagaio não é pepino, R não pode ser concluída a partir das premissas P e Q. Então, de novo, aqui usou um artifício que a gente sabe. A gente sabe que papagaio não é pepino. Mas não é esse caminho que a gente deve tomar, né? Nós temos duas proposições, né? Que vem antes, duas afirmações, e uma conclusão, que tá coerente, assim, né? Dentro da lógica. Então, vamos lá para o item C, ó. Como nem todo papagaio é verde, de novo, essa C bem parecida com a A. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Só que aqui na letra A falou de tudo que nem tudo que era verde era pepino, usou a proposição Q, e aqui usou a P. Então, de novo, foi dito que todo papagaio era verde. Então, não existe isso de nem todo papagaio é verde. Então, falso também. Aí a letra D, ó. É correto concluir que P e Q, ou seja, as duas coisas acontecendo, ambas as coisas, e não é a conjunção? Então, concluir que P e Q implicam em R. Exatamente. Né? Se todo papagaio é verde e tudo que é verde é pepino, logo, né? Ou então, todo papagaio é pepino. Então, perfeito. Certo? Ou então, a outra forma de ver isso aqui, ó. Se todo papagaio é verde e tudo que é verde é pepino, então todo papagaio é pepino. Olha a implicação aí, certo? Então, o item correto é a letra D, certo? E aqui tem um E, né, só para a gente fechar, ó. É correto concluir que P, Q e R são proposições verdadeiras e, portanto, R é concluída de P mais Q. Isso não existe, galera. Certo? Não é isso. P e Q está implicando em R. Não é P mais Q, né? Que vai dar R, certo? Então aí fez só uma confusão para correr o risco de marcar essa. Mas o correto é P e Q implica em R, certo? Então vamos aqui para a próxima. Em um destacamento, né, composto de 250 soldados, sabe-se que 150 soldados possuem idade abaixo ou igual a 18 anos. 130 soldados possuem idade acima ou igual a 18 anos. E X soldados possuem idade igual a 18 anos. Dessa forma, o valor de X é igual a... Então, a questão de diagrama, né? Mais precisamente do diagrama de Venn, né? Que vai estar lá dentro do conteúdo, né? Diagramas lógicos, certo? Então, vamos ver como é que ficaria essa resolução. Então, a questão nos disse que tínhamos no total, o nosso total era 250 soldados. E aí a ideia era ou ter menos de 18, ou ter mais de 18, ou ter a idade igual a 18. Então vamos lá. Então nós temos aqui o grupinho. Vou botar aqui, ó, menor ou igual, botar menor que 18, tá? O outro grupinho aqui, ó, então seria
maior que 18. Não tem como ser maior e igual, não é? Não, vai ser uma parte dele. É uma parte desse valor que vai estar aqui na nossa interseção, certo? Que é o que é igual a 18. Então, nós vamos ter aqui o nosso x. Por que isso? Porque aqui é menor ou igual, não é isso? Maior ou igual. E o que for realmente igual é o que vai estar na interseção, é uma idade. Não tem como ter duas idades ao mesmo tempo, não é? Então, vamos lá. O que é que a questão disse mais? Ó? 150 tinha idade abaixo ou igual a 18. Então, aqui tem 150. Só que o que é que precisa acontecer aqui? A gente precisa retirar a quantidade que já está aqui, ó, que é quem tem 18. Então, faço 150 menos x. Aqui, então, vai ser, né, que se diz que 130 possui idade acima ou igual a 18, então eu tenho aqui 130 menos x, tá? E aí a questão quer saber, dessa forma, né, o valor de x é igual a... Então, vê, ó, tudo isso aqui, quando eu somar, ó, o máximo que eu posso chegar é em quanto? 250. Então, vamos ver como é que ficaria, ó. Eu tenho 150 menos x, é isso? Mais, ó, o x, que é a minha interseção, mais 130 menos x, que aqui é a quantidade de pessoas que têm idade igual a 18. Então, ó, esse x eu posso cancelar com esse x, ó, menos x mais x. Isso aqui tem que ser igual a 250, não é isso? 150 mais 130 vai ser igual a 280 menos x igual a 250. Daí o que é que eu vou ter? Ó? Menos x é igual a 250 menos 280. Então, menos x, ó, vai ser igual a menos 30. Multiplico aqui por menos 1. Então, eu chego que x é igual a 30. Ou seja, eu vou ter 30 soldados que têm 18 anos. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente volta, né? O que é que a gente percebe, então? Que o gabarito correto aí seria a letra A. Certo? Então, vamos para a próxima. A negação da proposição composta, se possui emprego, então tem um carro, é dada por... E aí tem as alternativas. Mas para a gente, ó, saber, né, qual que era, a gente precisaria lembrar como é que eu faço para negar a condicional, né? O se, então. Então tem uma regrinha, né, que a gente vive repetindo aí, né, uma palavrinha para vocês tentarem associar, né, que seria o mané. Ou seja, eu mantenho a primeira proposição e nego a segunda. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? A gente tem negação do se, então. É igual ao quê, ó? Mantenho a primeira e nego a segunda. Mantenho, nego. Mané, né? Então, se a proposição é assim, ó. Se possuo um emprego, né? Então, tenho um carro, né? Como é que fica isso? Vou manter a primeira. Possuo um emprego e não tenho um carro. E não tenho um carro. Essa seria a nossa resposta. O I, tá? Mantive e neguei, certo? Mané. Então, vamos lá. Possuo um carro e tenho um emprego? Opa, deixa eu botar o slide. Então, possuo um carro e não tenho um emprego? Não, né? Como foi lá que a gente escreveu? A gente escreveu... Tá lá, né? A gente escreveu assim.
possuo um emprego e não tenho um carro. Então, não é. Possuo um carro ou não tenho um emprego? Não. Não possuo um emprego ou não tenho um carro? Também não. Já dava para eliminar algumas. Essa e essa. Não troco pelo ou, né? Eu troco pelo i. Não possuo um emprego, estou negando a primeira. Também está errada. Agora sim, ó. Possuo um emprego, mantive e neguei a segunda. Não tenho um carro. E é o que a gente chegou também aqui. Então, gabarito correto, né, dessa questão seria a letra E, tá? Então, vamos para a próxima. Questão boa, né? Aquela questão para ninguém zerar. É isso? Então, veio. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes. Temos aí um tiozinho, né? Esse outro símbolo, né? Que é... Se eu disser, eu já vou dar a resposta, né? Esse parecendo um circunflexo, né? Esse outro parecendo um Vzinho. A setinha. E a setinha com 2 pontas, né? Vamos falar assim. Então, né? A operação lógica de cada símbolo é respectivamente. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem afirmação, conjunção, disjunção, condicional, preposição. Não, né, gente? Não existe nem preposição nos símbolos, né? Nem afirmação, certo? Negação, disjunção, conjunção, condicional e afirmação também não. Eu não tenho afirmação, né? E aqui trocou a ordem, né? Afirmação, não tenho afirmação. Então já está descartada. Essa aqui é a letra E, né? Ou letra D ou letra E. Vamos lá ver. Ó, negação, ok. Conjunção, ok. Disjunção, ok. Condicional, bate também. Bicondicional, também, certo? Então, a alternativa correta seria a letra D. E essa aqui, por que a E está errada, né? Ó, conjunção não é, né? Ali é negação. Ele trocou e também não é afirmação, né? Não existe conectivo com o nome afirmação. Seria aqui, né, a condicional e o próximo seria bicondicional. E essa troca aqui também. Certo? Então, vamos lá para a próxima. Questão agora de probabilidade. Né? Temos aí o último tópico do nosso edital. Análise combinatória e probabilidade, né? Que aquele tópico está referente a isso. Então, vamos lá. Uma certa enfermidade muito comum em pessoas do sexo masculino é detectada, né? Através de um exame simples. Sabe-se que 3 em cada 5 homens possuem essa enfermidade. Em uma sala de espera, há 3 homens que farão o exame para saber se tem ou não essa enfermidade. Qual é a probabilidade de exatamente 2 desses 3 homens possuir essa enfermidade? Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolveria isso aqui. Primeiro passo, a questão já disse pra gente a probabilidade de se ter essa enfermidade. Se eu sei a probabilidade de ter a doença, né, eu também vou, consequentemente, eu vou saber a probabilidade de não ter essa doença. Né? Então, se 3 a cada 5 homens têm essa enfermidade, significa que a probabilidade de ter essa doença é 3 em 5. E aí, qual é a probabilidade de não ter? O complementar. Não é isso? Quando eu somo as duas, tem que dar 1. Então, a probabilidade de não ter, ó, complementar, vai ser quanto? Tá faltando quanto? De 3 para chegar em 5? 2. Então, eu tenho 2/5 de não ter a doença. A probabilidade de não ter a doença. Aí, a questão fala que temos 3 homens, tá? Para fazer aí esse exame. E a questão quer a probabilidade de exatamente 2 desses 3 homens ter a enfermidade. Ou seja, 2 vai ter e 1 não. Mas em nenhum momento a questão estabelece a ordem. Né? O primeiro homem que fazer o exame ter,
o segundo não ter e o terceiro ter. Não falou isso. Ele quer que 2 homens, independente da ordem aí, tenha essa enfermidade. Então, a gente teria 3 cenários possíveis para isso. Vê, o primeiro ter, certo? O primeiro poderia ter a doença e o segundo ter a doença. Então, o terceiro, né? Que seria 2 em 5, né? O terceiro não teria, né? Então, aqui o primeiro tem, o segundo tem, o terceiro não tem. Só que esse não é o único caso, né? Eu posso ter, ó, o primeiro, o segundo não ter, então o terceiro obrigatoriamente vai ter que ter. E temos ainda mais um cenário possível, que é o primeiro não ter, o segundo ter e o terceiro também ter essa doença, né? Sabe o que a gente percebe? Que isso aqui, esses valores, né, só fez trocar de lugar. Quando a gente resolver isso aqui, ó, vai dar o valor que vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Serão os mesmos valores, tá? Então, o que é que a gente poderia fazer aqui, ó? Tem 2 opções, né? Porque aqui teria a ideia do ou, né? Vou fazer de outra cor aqui. Temos a ideia do ou. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro não. Ou o primeiro, o segundo não e o terceiro ter. Ou o primeiro ter, o segundo não ter. Aliás, o primeiro não ter, o segundo ter e o terceiro ter, né? Mas são valores iguais aqui que a gente vai achar. Então, simplificando isso, a gente pode ter, né, como resposta aí para essa questão, né, o que ela quer, 3 vezes 3/5. Posso pegar qualquer um desse. 3/5 e 2/5. Por que eu posso pegar qualquer um? Porque aqui é tudo multiplicação, ó. E esses valores são iguais. Então, o valor que eu achar aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 2, vai dar 18. Não é isso? Vai dar 18. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18 também. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, são valores iguais. Então, tanto faz qual cenário desse eu vou pegar. Mas esses valores serão iguais, tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto, ó? Aqui a gente já viu que é 18. Foi isso? 18 vezes 3. 18 vezes 3, ó. 24 vai a 2. 3 vezes 1, 3 com 2. 54. Então, eu tenho 54 em, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, essa, né, seria a nossa probabilidade de eu ter exatamente 2 homens com a doença, né, e 1 não. Lembrando que a questão não falou em ordem, né? Então, a gente teria que fazer, né, a continha com os 3 casos, tá? Possíveis. Então, vamos lá. Então, seria a letra E, né? Gabarito correto aí para vocês. Alternativa E. Então, a próxima, né? Fala o seguinte, ó. Com 6 flautistas, 5 violinistas e 4 trompetistas, qual é o total de quartetos, ou seja, vou precisar de 4 músicos, que pode ser formado de modo que em cada um haja pelo menos um flautista. Então, vamos lá, meu aluno. O que é dito aqui? Quero que tenha pelo menos um flautista. Ou seja, eu posso ter um flautista, eu posso ter 2 flautistas, eu posso ter 3 flautistas e eu posso ter 4 flautistas. Pelo menos um, no mínimo um, tá? Então, o que acontece? Questões desse tipo, né? A gente até pode fazer assim, mas perde um pouquinho de tempo, certo? Se a gente fosse ter que listar cada um desses cenários, quartetos que tem um flautista, ou, né, quartetos com 2, ou quartetos com 3, ou quartetos com 4.
ia ter que fazer todas essas combinações e depois somar. Né? Que aqui é porque que é uma combinação mesmo, porque eu estou fazendo subgrupos, né? Eu estou fazendo grupos aí com esses músicos, onde a ordem não importa, tá? Então, vê, questões desse tipo, para a gente não ter que fazer cenário 1 a 1, a gente usa a ideia do complementar. E o que é isso? Eu vou pegar o meu total de possibilidades que eu tenho à minha disposição. Quantos subconjuntos eu posso fazer com esse total de músicos aí? Né? Quantos quartetos? E aí vou retirar, né, a quantidade que eu não quero que aconteça. E o que é que eu não quero que aconteça? Que não tenha nenhum flautista. Né? Se eu tenho que ter pelo menos um, então a única coisa que não pode acontecer é não ter nenhum flautista, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir o quadro mais aqui. Então o que é que a gente vai ter, né? Qual é o nosso total? A gente tem 6 flautistas, 5 violinistas e 4 trompetistas. Né? Então, nós temos no total aí 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Não é? 11 mais 4, 15. E aí, se eu quero formar quartetos, então qual é a minha combinação aqui? Ó? Eu vou ter uma combinação 15, 4. E aí, qual é a dicasinha, né, que a gente sempre está usando aí durante nossas aulas? Os nossos queridos e velhos tracinhos. Tenho 4 vagas, 4 tracinhos. Né? É mais fácil do que fazer 15 menos 4 e utilizar 11 tracinhos. Então, eu vou ter, ó, 15, 14, 13, 12, 4, 3, 2, 1. E aqui já dá para eliminar. Ó. 4 vezes 3 é 12. Então, 12 sai com 12. 2 sai com 14. Só que aqui ainda sobra 7. Tá? Aí agora apareceram esses números aí, né? Mas nada impede que a gente consiga fazer essa multiplicação. Então, nós vamos ter, ó, 15 vezes 7 daria quanto? 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 1 é 7, com 3, 10. Só que eu tenho que fazer ainda vezes 13. 3 vezes 5 é 15, vai a 1. 3 vezes 0 é 0, com 1, 1. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Quando eu somo aqui, ó, 5, 6, 3, 1. Ou seja, aqui eu tenho no total 1.365. Então, essas são todas as possibilidades, né, que eu posso fazer com todos esses músicos, né, os quartetos que eu posso formar com eles. Mas o que eu não quero que aconteça é não ter nenhum flautista. Nenhum flautista. Então, vamos lá. Se não vai ter nenhum flautista, se eu tinha um total de 15, se eu retiro todos os flautistas, eram 6 flautistas, né? Nós tínhamos, ó, 6 flautistas, 5 violinistas e 4 trompetistas. Então, eu retiro, ó, 6 do meu total, já que não vai ter flautista. Então, 15 menos 6 vai dar 9. E aí, eu vou continuar, né, formando quartetos, só que sem flautista. Então, eu tenho uma combinação 9, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1. E aí, ó, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? 4 com 2 dá 8. 8 sai com 8. 3, eu vou tirar com 9, que é maior. 9 por 3 ainda vai sobrar 3. E aí, ó, 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 3, ó. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4, 12. Isso aqui é igual a 126. E aí eu achei o total e o que eu não quero que aconteça. Então, quando eu pegar o meu total e retirar o que eu não quero que aconteça,
só vai sobrar o que eu quero que aconteça. Então, quando a gente pegar aqui, ó, 1.365 menos 126, ó, que eu vou pegar emprestado, né? Ficar 15 menos 6, que é 9. Se emprestou, fica valendo de 5. E aí, 5 menos 2 vai ser 3, tá? 3 menos 1 é 2 e 1 é 1. Então, eu fico com 1.239 possibilidades. E aí, quando a gente volta ó, lá para a questão, é o nosso item A, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A, certo? Então, vamos para a próxima. Questão mais relacionada agora com lógica, né? Voltamos aí para a parte mais específica do RLM, tá? Então, uma proposição logicamente equivalente à negação. Pronto, falou em negação, galera. Então, vamos ter que negar alguma proposição aí. Negação da proposição. Aí tem a proposição. Pedro analisa o ambiente econômico ou Laura executa os projetos de pesquisa. É a proposição. Veja, o que é esse ou? O ou é o nosso conectivo lógico relacionado com a disjunção. Olha o ou aqui, certo? Então, o que é que a questão está querendo que a gente faça? A questão está querendo que a gente negue a disjunção. E como é que a gente faz a negação da disjunção? Nego tudo, troco o ou pelo i. Por que pelo i? Se a gente lembrar lá da tabela verdade, a gente vai perceber que a tabela resposta da disjunção, ela é, né, o contrário da tabela resposta da conjunção. Então, para eu negar uma, eu uso a outra, certo? Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? O que é que eu estou dizendo isso, né? Usando os conectivos. O que é que a gente quer aí? O que é que a questão quer que a gente faça? Quer que a gente negue uma disjunção. Não é isso? É o ou. O ou vira i e nego tudo, tá? Então, é igual a negar P e negar Q, tá? Não troquei a ordem, mantive a ordem. Então, se a proposição era assim, ó, Pedro analisa o ambiente econômico ou Laura executa os projetos de pesquisa econômica. Utilizando isso aqui, eu vou negar a primeira. Então, seria Pedro não analisa, olha a negação aqui, não analisa o ambiente econômico. E lembre, galera, ó, a negação não é porque apareceu um não, é porque antes ela estava afirmativa. Se eu vou negar, ela vai passar a ser negativa. Se ela já tivesse negativa, para a gente negar ela, ela ia virar, né, ou ia ser uma afirmativa, tá? Então, não é negação só porque está vindo não. Porque se o não já tivesse na proposição que a gente quer negar, para eu negar, eu tiro o não, tá? Então, Pedro não analisa o ambiente de trabalho e Laura não executa, né? Porque antes ela estava dizendo que ela executava. Não executa os projetos de pesquisa econômica, né? A gente pode parar por aqui. Os projetos de pesquisa, tá? De pesquisa, aí tinha mais, né? Econômica. Mas isso aqui que é importante. Isso e isso, tá? Então, neguei, troquei o ou pelo i. Então, vamos lá agora voltar para as alternativas. Então, vamos lá. Pedro analisa o ambiente econômico e Laura não executa. Falso, né? Só negou a segunda. Pedro não analisa o ambiente econômico e Laura executa. Quase, né? Só negou a primeira. Essa letra C, ó, tá usando o ou.
Então, não se nega ou com ou. Então, já estaria errado aí por isso. Letra D, ó. Pedro não analisa o ambiente econômico e Laura não executa os projetos de pesquisa econômica. O que a gente acabou de chegar, né? Só usando ali a relaçãozinha dos conectivos, né? Fazendo essa negação. Tá? Então, o correto seria a letra D. Mas só para fechar o entendimento, a letra E dizia que se Pedro analisa o ambiente econômico, então Laura executa os projetos. Ou seja, utilizou aí um sim então, né? Não se nega a disjunção com sim então. Perfeito? Então vamos lá. Aí nós temos agora a contrapositiva da afirmação. Se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Será dada por. E aí vem as alternativas. Gente, a contrapositiva é um tipo de equivalência do sim então, tá? E o que é que a gente faz na contrapositiva? A gente nega as duas proposições, né? E troca a ordem delas, permanecendo sim então. Lembre, isso é uma equivalência, não é uma negação, certo? Então vamos lá ver então como ficaria, certo? A resolução dessa questão utilizando isso que eu falei agora, tá? Então vamos lá. Contrapositiva, não é isso? A questão fala da contrapositiva. Então nós tínhamos, né? O se então. Uma equivalência do sim então é essa contrapositiva. Como é que fica? Ó, eu nego a segunda e nego a primeira. Então fica não se, não que, então não p, tá? Então a proposição original era assim: se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Então o que é que eu tenho que fazer? Negar, né, e trocar a ordem. Isso é a contrapositiva. Então, quem era a segunda proposição? A segunda proposição é essa figura é um quadrilátero. Então, vamos ver. Continua assim, então, né? Então, vai ficar assim, ó. Se uma figura é um quadrilátero, não é, né? Tem que negar. Então, não é. Se essa figura não é um quadrilátero, então, ó, se, então, permaneceu. Neguei, ó. Neguei, né? Mas troquei a ordem. Né? Falar que a figura era um quadrilátero era a nossa segunda proposição. Então, se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura, vamos lá para a primeira agora. Essa figura não é, eu tenho que negar também, ó, não é um retângulo. Não é um retângulo. Mas, ó, neguei. Troquei a ordem. Segunda. Primeira. Então, troquei a ordem. Q e P. Neguei. Mantive o sim, então. Tá? Um caso de equivalência que também é chamado de contrapositiva. Certo? Então, vamos voltar lá para as nossas alternativas, ó. Então, a gente tinha assim. Se uma figura é um quadrilátero, então essa figura é um retângulo. Né? Tá quase certo. Qual foi o erro aí? Ele não negou as duas, ele só trocou a ordem. Se uma figura não é um retângulo, então essa figura não é um quadrilátero. Então, de novo, quase certa. Manteve o sim, então negou as duas, só que ele esqueceu de trocar a ordem. Letra C, ó. Se uma figura é um retângulo, então essa figura não é um quadrilátero. Né? Então, ele manteve
né? Só que negou a segunda e não trocou a ordem, né? E não negou a primeira. Então, tudo errado aí. Letra D. Se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo, né? Então, negou as duas, trocou a ordem e manteve o sim, então. Então, essa é a correta, ó, até o que a gente chegou lá. Ó. Se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo. E a letra E, só para fechar, ó, se essa figura não é um quadrilátero, então ela pode ser um retângulo. Gente, a gente não vai acrescentar palavras nas nossas proposições, né? E também não negou, tá? Então, errada também essa letra E. Beleza? Então, vamos, né, fechar a nossa correção com a última questão, tá? Então, dizia o seguinte, né, a nossa última questão. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Carlos escreve poemas e ensina gramática. Aí vem, a negação dessa sentença, por definição, será dada por. Às vezes aparecem umas palavras, né, que parece que é uma coisa diferente do que a gente vem fazendo e do que a gente sabe fazer. Essa questão nada mais quer do que a gente negue essa sentença. Não é por definição, mas é lógico, né? A gente vai usar o que está definido, né? Como é que eu faço? Se para negar o ou, fizemos a questão no instante, né? É a negação do ou. Para negar o ou a disjunção, a gente usa quem? O i. Nego as duas e troco o ou pelo i. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui agora, só que, né, se agora a gente precisa negar o i, então a gente vai utilizar o ou, né? Então, como é que ficaria essa proposição aí, né, a negação dela, antes da gente ir julgar as alternativas, tá? Então, vamos ver aqui. Então, nós temos Carlos escreve poemas e ensina gramática. Preciso negar. Então, nego as duas, ó. Negação da conjunção. Não é isso? Vai ser igual a quem? Nego a primeira, troco o i pelo ou, nego a segunda. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. Carlos escreve poemas. Então, ele não vai escrever mais poemas. Carlos não escreve poemas. Pronto. Troco pelo ou. Ou, vou negar a segunda agora. Ensina gramática. Ou não ensina gramática. Certo? Então, essa é a negação do i, que era Carlos escreve poemas e ensina gramática. Neguei, troquei o i, né, pelo ou. Certo? Então, vamos lá voltar para as nossas alternativas. Então, nós tínhamos assim, né? Carlos escreve poemas ou não ensina gramática. Então, quase, né? Aliás, né? Já é a nossa alternativa, né? Letra A, tá? Então, neguei as duas, troquei o ou, o i, né? Pelo ou, tá? Aí as outras, né? Porque estariam erradas. Usou o ou também. Mas o que aconteceu? Não negou a primeira, né? Manteve a primeira, só negou a segunda. Aqui também tem ou. O que é que tá errado? Negou a primeira, ok. Usou o ou, ok. Mas, ó, não negou a segunda. Então, tá errada? Carlos escreve poemas ou ensina gramática. Usou o ou, mas não negou nenhuma das duas. Só fez trocar o i pelo ou. E a letra E, o Carlos não escreve poemas se somente se ensina gramática, gente. Então, nada a ver, né? Se somente se, a gente usa para negar o ou, a disjunção exclusiva, certo? Então, com a resposta correta, né? O gabarito seria a letra, né? O nosso item A, tá? E com isso, né? Nós finalizamos a correção do nosso
Primeiro aí simulado de RLM, aí já pensando na nossa nova banca, o nosso novo formato, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, podem estar tentando entrar aí em contato. E até a próxima, tá?